A todas e a todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Essa é a primeira oficina de pesquisa do programa de mestrado em Direito Processual e Cidadania da Universidade Paranaense. Nós estamos aqui hoje, dia 23 de abril de 2021. É uma aula para os alunos, né, os nossos alunos do programa de mestrado. Participam também professores do programa de mestrado e também professores de algum dos campi que estão, algum dos cursos de Direito de outros campi da Universidade Paranaense. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes. Eu passo a palavra ao professor Celso para uma saudação formal. Professor Celso. Muito bem. Então, a todos, muito bem-vindos a esse evento. É com grande satisfação que iniciamos o ano de 2021 com essas oficinas. Nós já havíamos feito a aula magna, inclusive com o professor Medina, e agora com as atividades acadêmicas, contribuindo também com a formação dos egressos, a continuada, né, dos egressos, que é uma honra tê-los sempre em retorno à nossa casa, e aos professores convidados, com grande satisfação para o programa do mestrado, agradecemos essa presença e esse compartilhamento desse conhecimento tão especial para nós. Muito obrigado, Medina. Bom trabalho. Muito obrigado, professor Celso. Como o professor Celso acabou de comentar, estamos aqui já estão aqui conosco na sala a professora Tânia Lobo Muniz e o professor Flávio Martins, que vão ser os primeiros palestrantes aqui desse nosso, na verdade, professores que vão ministrar aulas, né, efetivamente, para o nosso programa de mestrado. Na sequência, teremos a participação do professor Rubem, depois do professor Gide, com o professor Rafael Guimarães. Então, agradeço muitíssimo, mais uma vez, professora Tânia, professor Flávio. Antes de passar a palavra ao professor Flávio, quero fazer uma breve apresentação. Eu conheço o professor Flávio há muitos anos, mas muitos anos mesmo. Acho que ele não vai lembrar disso que eu vou falar agora. Tem uma rede social que nem todos usam, chamada Twitter, e o professor Flávio Martins já era um dos reis do Twitter no âmbito do direito quando isso aconteceu. Eu fui dar aula num curso de especialização à distância, não lembro exatamente, mas eu ia gravar essa aula em São Paulo, e eu encontrei o professor Flávio, falamos alguma coisa assim de Twitter, e ele fez uma postagem naquela mesma hora, e eu acho que eu tinha 5 seguidores no Twitter, talvez. Ele fez uma postagem naquela hora, falando que eu estaria ali e tal, falando numa aula, naquela pós-graduação. E eu falei assim, poxa, né, eu estou aqui começando, e o Flávio já é esse sujeito tão famoso, tão conhecido de todos, ele foi tão bacana comigo, né? Então, eu sou um admirador do Flávio. Ele depois se ausentou do Twitter, depois voltou, e agora ele está um pouco mais ativo por lá. Mas não é isso que importa aqui. O professor Flávio é um homem do seu tempo, né? Ele é um sujeito que, nesse caso, no uso das redes sociais, no uso dos meios de comunicação apropriados, né? Ele por assim dizer, ele conduz, junto com o Madeira, um dos podcasts mais famosos do Brasil, e ele também conduz um podcast que se não um dos mais famosos do Brasil hoje, com mais acessos, né, eu acho que certamente deve estar entre os 5 primeiros, aí, sobretudo no âmbito do direito. Então, o professor Flávio é uma pessoa, como eu disse assim, que se comunica muito bem e, além de tudo, conhece e tem uma vida acadêmica bastante intensa. Eu vou ler aqui um breve currículo que eu preparei apenas para apresentá-lo formalmente a vocês. O professor Flávio é pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Ele é doutor em Direito aqui no Brasil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é professor no curso de mestrado em Direito da Universidade Portucalense, no Porto, em Portugal. É professor na pós-graduação na Universidade Católica do Porto, em Portugal também. Claro, né? Coordenador da pós-graduação em Direito Constitucional do Damásio Educacional, coordenador do Módulo Internacional de Direitos Fundamentais da Universidade Católica do Porto e de Lisboa, em Portugal. Autor de uma obra maravilhosa, que eu consulto sempre, o curso de Direito Constitucional dele. É também autor do livro Direitos Sociais em Tempos de Crise Econômica, obra maravilhosa, também recente, da editora Saraiva, dentre outras, tantas outras obras. Professor Flávio, mais uma vez, muitíssimo obrigado mesmo. É para nós um motivo de muita alegria tê-lo aqui conosco. É um verdadeiro privilégio poder ouvir a sua pessoa falando aqui com a gente nessa tarde.
Seja bem-vindo, tenha a palavra. Muito obrigado mais uma vez. Professor Medina, boa tarde. Boa tarde, queridos amigos e amigas. Que alegria, que honra estar aqui na companhia de vocês na Universidade Paranaense. Professor Celso, muito obrigado pelo convite. Professora Tânia, é um prazer estar na sua companhia essa tarde. E todos os demais amigos e amigas. Bem, primeiramente, professor Medina, estou muito honrado e envaidecido com o convite por poder falar aí com esse público tão seleto, tão qualificado da universidade. Primeiro, fazendo algumas objeções à sua fala, essa história de ter seguidores na internet, isso não é mérito algum. Eu posso indicar aí dezenas ou centenas de adolescentes influenciadores que têm mais seguidores do que eu, mais fiéis do que eu, então, portanto, deixamos isso de lado, não é? Eu trouxe aqui para conversar com vocês porque a responsabilidade é muito grande, não é? O professor Medina, o qual eu conheço há tantos anos, ele realmente tem uma habilidade profunda, um conhecimento profundo em duas áreas do direito que eu respeito por demais. Uma eu respeito, a outra eu amo. O direito processual e o direito constitucional. Infelizmente, eu não tenho essa mesma habilidade, conhecimento do professor Medina, embora, num passado muito distante, eu tenha feito meu mestrado em direito processual, eu acabei me casando, me apaixonando pelo direito constitucional e tenho dedicado a ele as minhas últimas décadas de estudo. E eu trouxe, né, um tema para conversar com vocês hoje à tarde, e efetivamente eu trarei, como é comum em temas mais espinhosos como esse, eu trouxe talvez mais dúvidas do que certezas. O que de fato me deixa um pouco tranquilo, não é? Porque há uma frase famosa que diz que no mundo os sábios estão cheios de dúvidas e os idiotas estão repletos de certezas. Então, bem, dúvidas eu tenho, não sei se sou sábio, mas eu tenho muitas dúvidas e queria compartilhar essas dúvidas com vocês. O tema que eu separei para conversar com vocês, que é um tema que está umbilicalmente ligado a essas duas ciências, o direito processual e o direito constitucional, é o Judicial Review. O Judicial Review, ou seja, numa tradução literal, a revisão judicial, basicamente Judicial Review, é o nome que se dá ao poder que tem o poder judiciário na separação entre os poderes. É essa prerrogativa que o judiciário tem de dar a última palavra, não é? No conflito entre os poderes, cabe ao poder judiciário dar a última palavra, a ponto de poder invalidar, por exemplo, um ato do poder executivo. Veja, e o bom do direito constitucional é que podemos dar exemplos da semana, não é? Na semana passada, numa decisão liminar da ministra Rosa Weber, ela suspendeu liminarmente decretos presidenciais que regulamentavam a lei de armas. Decretos que permitiriam, se entrassem em vigor, permitiriam que qualquer um de nós comprássemos 6 armas para ter em casa e permitiria até a prática do tiro desportivo para adolescentes a partir de 14 anos. A ministra Rosa Weber, veja, um decreto presidencial, e olha o fundo da questão. Foi um decreto presidencial feito pelo presidente da República, que foi eleito por 57 milhões de brasileiros. Arredondando, eu diria, 1/3 do eleitorado brasileiro, né? E esse decreto, feito pelo presidente, eleito por 57 milhões de brasileiros, foi suspenso pela ministra Rosa Weber, que não teve
um voto sequer, né? Muitos desses 57 milhões de brasileiros sequer já ouviram falar da ministra Rosa Weber. Então veja o fundo da questão. O Judicial Review é esse poder que tem o judiciário, portanto, de invalidar até mesmo o ato dos outros poderes. Como agora essa suspensão do decreto presidencial, e como você bem sabe, o poder que o judiciário tem, até mesmo de invalidar leis. Pode considerar leis inconstitucionais no controle de constitucionalidade. Então, basicamente, esse é o tema que eu gostaria de tratar com vocês, trazendo algumas reflexões. Professor Medina, professor Celso, nos últimos 3 anos, talvez o tema do direito constitucional ao qual eu tenho mais dedicado meu tempo, tanto no estudo como em palestras que dou, ou que dava antes da pandemia principalmente, é democracia. Democracia. É um tema que eu tenho estudado mais, cada vez mais. Porque algo que já era perceptível anos atrás, e agora se percebe com cada vez mais intensidade, frequência e extensão, é uma percepção de declínios democráticos, retrocessos democráticos, e isso vem acontecendo em todo o mundo. No meu livro, que gentilmente o professor Medina indicou e recomendou a vocês, o meu curso de Direito Constitucional, no capítulo 1º, eu já trato desses assuntos, digamos assim, espinhosos, não é? Porque os retrocessos democráticos são um fenômeno que se percebe em todos os continentes, inclusive no continente americano, inclusive aqui na América do Sul, inclusive aqui no Brasil. Não é? No capítulo 1º do meu livro, eu cito alguns cientistas políticos norte-americanos e dou ênfase para um cientista político chamado Arthur Schlesinger Jr. Esse autor, ele sustenta que as democracias, elas se desenvolvem em ciclos pendulares. Ou seja, é como um pêndulo, em que as democracias elas prosperam por um certo tempo e depois elas começam a recuar. Segundo esse estudo, esse pêndulo gira em torno de 30 anos para ir de uma ponta até a outra. Então, em resumo, as democracias costumam prosperar por 30 anos e depois de um certo tempo elas começam a recuar. Você pode me perguntar o porquê dos 30 anos? Isso tem a ver com as mudanças de gerações. A nova geração, insatisfeita com as promessas não cumpridas pela geração anterior, ela tenta mudar os rumos, ela tenta mudar as ideias, ela tenta mudar as políticas, as propostas, enfim. Por isso, então, é que esse ciclo gira em torno de 30 anos. E é óbvio que isso varia de país para país, de cultura para cultura, de nível civilizatório para outro, evidentemente, né? E aí eu costumo brincar nas minhas palestras que eu tenho 2 notícias para dar aos interlocutores. Uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que nos últimos 30 anos, as democracias prosperaram em todo o mundo. Países que não eram considerados democráticos se tornaram democracias. A gente percebe essa evolução na própria América do Sul. Países que não eram democracias, como por exemplo a Argentina com a sua ditadura militar, o Uruguai, o Chile com Pinochet, o Peru com Fujimori, o Brasil com a sua ditadura militar. Bem, nos últimos 30 anos, esses países, então, se tornaram democracias mais sólidas. O mesmo acontece com a Europa, com o fim da União Soviética, com a África, com a independência de vários países, de seus respectivos colonizadores. Enfim, essa é a boa notícia. Que nos últimos 30 anos as democracias prosperaram por todo o mundo. A má notícia
é que os 30 anos acabaram. E nós conseguimos perceber no mundo inteiro recuos democráticos mais ou menos intensos. Em alguns países, o retrocesso democrático é abrupto, como, por exemplo, em Mianmar, que recentemente foi aí vítima de um golpe militar e hoje os militares caminham pelas ruas atirando nos manifestantes como numa caçada pela savana africana. Então, portanto, esses retrocessos podem ser abruptos ou, é mais comum, os retrocessos eles são mais lentos. Os retrocessos hoje em dia, as democracias hoje em dia, elas sofrem golpes não pela mira de um canhão, mas pela lenta erosão democrática que atinge, por exemplo, direitos fundamentais como a liberdade de imprensa, como, por exemplo, a liberdade de expressão. Pouco a pouco vai minando as democracias. Quanto aos retrocessos à liberdade de imprensa, esse é um fenômeno que vem acontecendo aí no mundo todo. Na Europa, podemos destacar Turquia, Polônia e Hungria como os 3 principais exemplos. Aqui na América do Sul, talvez o caso mais grave seja o da Venezuela, mas, pouco a pouco, retrocessos aos direitos fundamentais, como a liberdade de imprensa e liberdade de expressão, vão se agigantando. No Brasil, por exemplo, para contextualizar, infelizmente não é raro vermos aí inquéritos policiais com base na Lei de Segurança Nacional, contra jornalistas e influenciadores. No ano passado, o governo federal gastou 2,7 milhões para elaborar uma lista de professores, pesquisadores e jornalistas chamados de detratores. Então, portanto, pessoas que se manifestam de forma mais crítica ao governo foram chamados de detratores nessa lista pública. Eu sei bem disso, porque sou o número 45 dessa lista. Não ocupo cargo público, não sou político, apenas, como professor de direito constitucional, sou crítico àquilo que me parece errado. Isso me fez aparecer numa lista de detratores, paga com dinheiro público. Eu brinco ironicamente que nunca o Estado brasileiro gastou tanto comigo como agora. Nem precisava gastar tanto, bastava abrir minhas redes sociais para saber que eu costumo ser bastante crítico, né? Aquilo que me parece equivocado. Nesse contexto de retrocessos democráticos, há um problema que eu destaco que é muito perigoso, que é o chamado constitucionalismo abusivo. Para aquele que ainda não estudou esse tema, eu recomendo muito. Estude enquanto ele não toma conta de nós. Ele não nos engole. Então vale a pena conhecer o monstro antes que ele nos destrua. Constitucionalismo abusivo é a mudança da Constituição. É a mudança da Constituição. Não para proteger mais direitos. O constitucionalismo nasceu com esse propósito: limitar o poder do Estado, protegendo os direitos dos cidadãos. O constitucionalismo ele tem um papel inverso. O constitucionalismo ele tem o papel de proteger os governantes, de ampliar o poder dos governantes, talvez eternizando-os no poder, ou certos grupos no poder. Isso é o constitucionalismo abusivo. Vou dar um exemplo da semana também. O direito constitucional é bacana por causa disso. Se você olhar o mapa mundi, você tem exemplo toda semana. Semana passada mudaram a Constituição da Rússia, permitindo que Vladimir Putin continue na presidência da Rússia até 2036. 2036. Veja, meus amigos, eu não sei se 2036 eu estarei vivo, mas eu garanto que Putin estará vivo. Né? O homem é uma fortaleza, o homem monta em ursos polares. Sem contar que a Rússia
ela tem uma habilidade para substâncias químicas que é um negócio realmente digno de nota, né? Seja para o bem, seja para o mal. Veja a Sputnik V, a vacina, sendo espalhada por todo mundo. A Rússia foi até afastada das Olimpíadas por causa do doping, né? Então, o adolescente começa a jogar bem a sua bola, já é dopado, né? E veneno também, eles são bons nisso. Qualquer gotinha no chá russo é perigoso quando você é crítico ao governo, né? Bem, o fato é que Vladimir Putin pode continuar na presidência até 2036. Mudaram a Constituição para permitir isso. Algo semelhante foi feito na Venezuela. Bem, uma mudança que é comum em vários governos autoritários é tirar a estabilidade dos servidores públicos. Essa é uma proposta que vem se espalhando aí por todo o mundo. A Turquia fez isso, a Hungria fez isso, a Venezuela fez isso e, pasmem, uma das propostas da reforma administrativa brasileira é acabar com a estabilidade. Imaginem, né? Se o servidor terá coragem de apontar os erros do seu superior se não goza de estabilidade, né? Bem, enfim, esses retrocessos democráticos muitas vezes acontecem dentro da própria Constituição. E aí, portanto, se percebe, nesse contexto que eu estou falando para vocês, de retrocessos constitucionais e retrocessos democráticos, uma coisa me chama muita atenção e me preocupa. É a diminuição do apreço, né? Ou um aumento, um desalento por parte do povo às nossas democracias. Isso é algo que me vem instigando. Porque o povo, de maneira geral, e aí eu encaixo o povo brasileiro, por que o povo ele passa a ter um desapreço, um descontentamento com as tradicionais democracias liberais? Por que isso? Olha, são vários os fatores que mostram. Primeiro, é perceptível esse desalento com as democracias liberais contemporâneas. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Vamos lá. É crescente o grau de abstenção nas eleições. Crescente. Eu me lembro que a última vez que eu estive em Portugal, antes da pandemia, conversava eu com os professores portugueses e eles achavam que a solução para Portugal seria transformar o voto em obrigatório. O voto lá é facultativo, como quase em todo o mundo, e as abstenções são crescentes. Quando eu expliquei para eles que o voto aqui no Brasil é obrigatório também, mas a abstenção também é crescente, veja a nossa abstenção, né? Presidente Bolsonaro, eleito democraticamente, tem toda a legitimidade, mas ele foi eleito no segundo turno por 57 milhões de brasileiros. 57 milhões de brasileiros. Arredondando os números, somos aproximadamente 150 milhões de eleitores. Ele foi eleito por 1/3 do eleitorado. Se nós pensarmos que os brasileiros no total são 210 milhões de brasileiros, ele foi eleito por 1/4 da população. Veja, isso não tira a sua legitimidade, é óbvio que não. O que eu estou dizendo é que o presidente brasileiro foi eleito por 1/3 do eleitorado e por 1/4 da população. Em países em que o voto é facultativo, esse percentual é muito pior. Então veja, você consegue medir, então, esse descontentamento do povo com a democracia liberal contemporânea pela crescente abstenção, pela eleição, isso é muito frequente, pela eleição de outsiders, ou seja, pessoas que se declaram fora da política tradicional. Eu falo de São Paulo. Aqui em São Paulo, nós elegemos, na última eleição, para deputados federais, um palhaço e um ator pornô, dentre outros. Veja, elegemos outsiders, não é? Antes do palhaço ser muito bem votado, refiro-me ao palhaço Tiririca, não estou ofendendo outros políticos, não estou chamando outros de palhaço, estou me referindo a um palhaço de profissão, não por hábitos.
Então, o palhaço Tiririca. Antes dele era Clodovil Hernandes, o mais votado. Veja que esse fenômeno não é recente, né? Falecido Clodovil Hernandes. Bem, então, ó, eleição de outsiders. E o mais interessante é que os políticos mais inteligentes percebem esse movimento e mesmo quando não são outsiders, se declaram outsiders. Já perceberam isso? O sujeito está há 30 anos na política. Não tem como se declarar outsider. O que ele faz? Não, ele se declara diferente. Eu sou diferente do que tem aí. Né? O governador de São Paulo, o João Dória, ele foi eleito com o discurso de que eu não sou político, eu sou empresário. João Trabalhador era o slogan dele. Mas ele está na política desde os anos 90. Então, quer dizer, mesmo estando na política, a pessoa se declara não política para ser eleita. Veja, então, é inegável o desencanto, o desalento do povo com as democracias contemporâneas. Não é só o Brasil. Estados Unidos elegeram Donald Trump, um apresentador de TV empresário. A Ucrânia elegeu um humorista, presidente da República Ucraniana. É um fenômeno mundial. A Venezuela, Hugo Chávez, que era um militar, e assim por diante. Não é? Bem, há um desalento com as democracias. Esse desalento vem fazendo surgir dois fenômenos interessantes na democracia contemporânea. Uma democracia iliberal. Então, veja, o modelo que era o modelo que durou aí as últimas décadas e que parecia ser o modelo eterno, ideal, é o modelo da democracia liberal. Ou seja, somos uma democracia, é o povo que elege os seus representantes e, na medida do possível, o povo participa dos atos governamentais. Isso é uma democracia, essencialmente. E uma democracia liberal, na medida em que respeita os direitos fundamentais. Né? Respeita as minorias, por exemplo, respeita o direito das minorias. Ocorre que essa democracia liberal, ela vem erodindo e vem surgindo outros dois fenômenos diferentes. Primeiro, uma democracia iliberal, portanto, uma democracia que deixa de respeitar o direito das minorias. Veja um dado recente que me assustou, a Suíça. Por exemplo, a Suíça aprovou uma lei por maioria, portanto, aprovou uma lei proibindo que fosse utilizada a burca, aquela vestimenta islâmica que cobre o próprio rosto. Veja, mas é uma minoria religiosa, mas não importa. Aqui na Suíça nós mostramos o nosso rosto. É a cultura da maioria. Você não vai cobrir o seu rosto por conta da sua religião. E olha que interessante, essa semana a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo deve proibir propagandas governamentais com homossexuais, sob o argumento de que homossexuais acabam dando um mau exemplo para nossas crianças. Veja, isso, meus amigos, esses dois exemplos que eu dou para vocês são exemplos de democracias iliberais. Ou seja, são democracias, é o ato da vontade da maioria, mas que começa a desrespeitar o direito das minorias. Né? Outro fenômeno que vem surgindo é o contrário, são chamados liberalismos antidemocráticos. Ou seja, a democracia ela é viciada, não é exatamente um governo democrático, mas que acaba respeitando de forma autoritária os direitos. Então, enfim, as democracias liberais contemporâneas estão erodindo. Quando se fala de modelos democráticos, e agora estou chegando no tema principal da minha apresentação. Quando se fala de governos democráticos, não é? As democracias mais longevas e sólidas do mundo, logo nós pensamos na Inglaterra e nos Estados Unidos, não é? Mas se nós formos pensar a origem das democracias desses dois países, veremos que as origens democráticas não eram tão democráticas assim. O surgimento do parlamento na Inglaterra se deu não para a defesa dos direitos das minorias ou da maioria da população, na verdade não.
o parlamento surgiu, ou as leis garantistas surgiram para a defesa de uma elite minoritária. Basta lembrar que a Magna Carta Libertatum, escrita em 1215, foi escrita em latim para proteger o direito daqueles barões ingleses que tinham seus direitos violados pelo rei João. Se fosse mesmo um documento popular, teria sido escrito em inglês e não em latim. Então, a origem do que nós entendemos como democracia inglesa não foi tão democrática assim. E nos Estados Unidos, se nós pensarmos na Constituição norte-americana, na obra dos pais fundadores norte-americanos, eles não queriam um regime democrático, eles não queriam. James Madison, um dos pais fundadores, naquela obra clássica lá, naquilo que ficou conhecido como O Federalista, naqueles textos federalistas, o James Madison, ele dizia que o povo não tem capacidade intelectual, por exemplo, para interpretar a Constituição. Não pode o povo escolher o presidente da República. E daí, portanto, surgiu aquele modelo norte-americano que vigora até hoje, não é, do colégio eleitoral. Não é o povo que elege diretamente o presidente dos Estados Unidos. Veja que, por exemplo, Hillary Clinton teve mais votos do que Donald Trump e não foi eleita presidente. E antes disso, Al Gore teve mais votos do que George Bush e não foi eleito presidente dos Estados Unidos. Isso tem origem lá, na democracia, no começo, né, da Constituição norte-americana. O que eu quero dizer, então, é que o que nós consideramos aí como berços da democracia contemporânea, liberal, os berços não eram tão democráticos assim, né? E lá nos Estados Unidos, surgiu um fenômeno que nós copiamos aqui no Brasil, que entra nesse contexto de análise democrática, que é o Judicial Review. Então, fiz essa introdução toda para chegar exatamente onde eu queria. O Judicial Review. O Judicial Review, esse poder que tem o judiciário, portanto, de dar a última palavra na interpretação constitucional, poder até mesmo de invalidar atos dos outros poderes, isso surgiu nos Estados Unidos. É bem verdade que isso não consta da Constituição norte-americana de forma expressa. Não consta. Isso, pouco a pouco, foi sendo construído na jurisprudência dos tribunais estaduais norte-americanos e culminou com uma das decisões mais famosas de todos os tempos, do início do século XIX, o caso Marbury versus Madison, em que o juiz da Suprema Corte, o Chief of Justice, John Marshall, declarou uma determinada lei inconstitucional, declarou uma lei inválida por considerá-la inconstitucional. Então, daí nasce o chamado Judicial Review, que vem se espalhando aí por todo o mundo. Bem, o Judicial Review encontrou, em muitos países, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, encontrou abrigo quente e acolhedor, sobretudo no mundo do direito. Poucos são os juristas brasileiros que contestam esse modelo do Judicial Review. Esse modelo em que o judiciário tem o poder de dar a última palavra. E tem uma explicação. Porque esse modelo, ele é tão respeitado, admirado e petrificado até mesmo, né? No mundo do direito. A explicação é simples. É que esse modelo do Judicial Review prestigia a nossa classe. Veja, quem tem o poder de dar a última palavra? É o legislador? Não. É o executivo? Não. É o povo? Não. Quem? Nós. Nós juristas. Nós juristas. Aqueles que fizeram uma faculdade como nós e que hoje são juízes, aqueles que fizeram uma faculdade como nós e hoje são ministros do Supremo,
Então, portanto, no universo do direito, o Judicial Review é visto quase de forma inconteste. Quase de forma inconteste, porque, afinal de contas, é a nossa classe, é a nossa ciência que está sendo valorizada na separação dos poderes. E o Judicial Review, inegavelmente, ele tem vantagens e desvantagens. Bem, conheçamos as vantagens do Judicial Review. Se não houvesse o Judicial Review, ou seja, se não houvesse esse poder do judiciário dar a última palavra, provavelmente muitos direitos reconhecidos das minorias não seriam tutelados, não seriam garantidos. É graças a esse poder que o judiciário tem de dar a última palavra que houve vitórias das minorias nos Estados Unidos, como, por exemplo, o famoso caso Brown versus Board of Education, uma decisão da Suprema Corte americana que proibiu a segregação racial nas escolas e nas universidades. Se o judiciário não tivesse esse poder de dar a última palavra, provavelmente a segregação racial nos Estados Unidos demoraria muito mais. O aborto que foi permitido pela Suprema Corte americana, provavelmente até hoje estivesse proibido nos Estados Unidos, a depender apenas da vontade da maioria. Trazendo aqui para o Brasil, se não houvesse o Judicial Review no Brasil, o poder do judiciário dar a última palavra, provavelmente até hoje, a união homoafetiva não seria reconhecida como uma entidade familiar. Porque se deixássemos apenas a maioria escolher os destinos da minoria, se a maioria tivesse esse poder, o homossexualismo seria até crime, a homossexualidade, melhor dizendo, seria até crime no Brasil. A gente sabe o quão conservador nessa área é o Congresso Nacional. Então, se não fosse o Judicial Review, esses direitos reconhecidos da minoria iriam perecer. Essa é uma vantagem do Judicial Review. Mas, obviamente, tem desvantagens o Judicial Review. Tem desvantagens. A desvantagem de que, realmente, o Judicial Review, sem qualquer tipo de controle, sem qualquer moderação, sem qualquer fiscalização, vira arbítrio antidemocrático. Porque, veja, ok, Poder Judiciário tem o poder de dar a última palavra, o Supremo tem o poder de errar por último, a última interpretação é do Supremo. Mas e se o Supremo erra? E se o Supremo erra? E claro que erro e acerto na área do direito é relativo, não é matemática, mas podemos dar algumas opiniões, eu vou dar duas opiniões, que na minha opinião o Supremo errou, e errou muito. Vamos lá, sem falar de temas recentes, políticos, nada disso, refiro-me a dois temas que me parece que o Supremo equivocou. Por 6 votos a 5, o STF, ele decidiu sobre o ensino religioso nas escolas. É que, como nós sabemos, né, consta da Constituição que nas escolas públicas do ensino fundamental, somente nas escolas públicas do ensino fundamental, uma disciplina obrigatória é o ensino religioso. E aí questionou-se junto ao Supremo qual é o conteúdo dessa disciplina. Eu vou dar duas opções para vocês. Lembrando que o Brasil é um estado laico, um estado leigo, não tem religião oficial, não é? Duas opções. Opção número 1. O professor dessa disciplina deve ensinar aos seus alunos sobre as religiões. Quais são as religiões? Qual a origem das religiões? Qual a história dessas religiões? Qual o Deus dessas religiões? Quais são as leis fundamentais dessas religiões? Enfim, ensinar aos seus alunos quais são as religiões, ensinando eles a respeitar religiões diversas, etc. Essa é a opção número 1. Opção número 2.
Não, o professor ele deve dar uma aula sobre uma religião específica. Então ele deve dar uma aula, como uma aula de catecismo, só que dada por um professor numa escola pública. Essa é a opção número 2. Dessas duas opções que eu dei para vocês, qual foi a opção escolhida pelo STF? 1 ou 2? Resposta: 2. 2. Ou seja, obviamente que eu concordo com os 5 ministros que votaram em sentido contrário, não é? Mas eu entendo que essa decisão do Supremo, ela viola a laicidade, ela viola o Estado laico. Bem, é uma decisão que eu discordo. E aí eu te pergunto, e agora, fazer o quê? Quando o STF, no meu ponto de vista, errou e violou um direito fundamental e viola o direito das minorias. Outro exemplo, esse é até mais grave. Esse é até mais grave. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela decidiu que a tortura praticada pelo Estado contra os seus cidadãos é um crime que não prescreve. A tortura praticada pelo Estado, ela não prescreve e não pode o Estado perdoar aqueles que, em nome do próprio Estado, aqueles agentes estatais que torturaram a sua população. Então, enfim, a Corte Interamericana disse que tortura não prescreve e que tortura, nesse contexto, não pode ser anistiada. E, nesse contexto, a Corte Interamericana condenou o Brasil. Condenou o Brasil. No caso Gomes Lund versus Brasil, e agora, mais recentemente, no caso Vladimir Herzog versus Brasil. Então, a Corte Interamericana condenou o Brasil e obrigou que o Brasil reabrisse as investigações desses crimes e punisse os torturadores de outrora. O que fez o STF? Não vamos cumprir isso, não. O que tem que reabrir? Não vamos reabrir, não. O Brasil foi condenado pela Corte Interamericana, houve uma ordem para reabrir e o Supremo entendeu que não vai fazer isso, porque no Brasil o Supremo entendeu que a lei da anistia dos anos 70 ou 80, início dos anos 80, final dos anos 70, aquela lei da anistia foi recepcionada pela Constituição e a tortura é um crime prescritível. Veja, essa é uma decisão do Supremo que eu também discordo, entendo que errou, e não só eu entendo que errou, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos também entende que o Supremo errou. Então, o que fazer nesses casos? Quando o STF comete, no nosso ponto de vista, comete um erro, se ele é quem tem o poder de dar a última palavra. O Judicial Review, nesse ponto de vista, não é antidemocrático, porque, volto a dizer, o presidente acaba de ter um decreto suspenso pela Rosa Weber. Presidente com 57 milhões de votos, e a Rosa Weber, que tem legitimidade para estar ali, evidentemente, mas não tem essa legitimidade popular que o presidente tem. Então, há desvantagens do Judicial Review, portanto, há dúvidas democráticas sobre esse modelo do Judicial Review. É mesmo o melhor modelo? E o que fazer? Aqui no Brasil, cada vez mais as pessoas começam a discutir esse assunto. A falta de discussão desse assunto, não discutir o Judicial Review, não conter o Judicial Review, faz com que muitas pessoas, sobretudo não da área do direito, mas o povo, opte por saídas antidemocráticas. Quantas pessoas já foram às ruas pedindo o fim do STF, falando da ditadura do STF? Até um deputado federal, que foi o mais votado aqui de São Paulo, sugeriu que fechássemos o Supremo com um soldado e um cabo, qualquer coisa que o valha. Veja, não discutir o Judicial Review faz com que surjam esses discursos antidemocráticos. Temos que discutir. Quem melhor discute esse tema são os norte-americanos. Afinal, eles inventaram essa história, agora eles tentam conter o Judicial Review. Eu trouxe aqui para vocês, para mostrar, 4 livros. Caso você queira, no decorrer do seu mestrado, pesquisar mais sobre isso, ou você que já concluiu, né, você que é egresso,
caso queira pesquisar. Eu tenho 4 livros aqui para mostrar. Eu vou começar por um constitucionalista de Harvard, né, que é talvez o maior crítico do Judicial Review. O maior crítico do Judicial Review. Você vai ver o quanto ele é crítico pelo nome dos livros, né? O primeiro livro, vamos ver aqui, ó, ele se chama Mark Tushnet. Mark Tushnet. O primeiro livro é esse daqui, chama Taking the Constitution Away from the Courts. Levando a Constituição para longe das cortes. Portanto, o próprio título, você já percebe que é um feroz crítico do Judicial Review. Ele defende uma tese chamada constitucionalismo popular, que defende o fim do Judicial Review. Nos mesmos moldes, ele tem aqui o livro Weak Courts, Strong Rights. Portanto, cortes fracas, direitos fortes. O subtítulo é o Judicial Review numa análise comparativa, no direito comparado constitucional. Então, Mark Tushnet, esse é um primeiro autor que eu queria indicar para vocês. Outros 2 autores que eu queria indicar para vocês, esses 2 aqui são da Universidade de Yale. É um casal chamado Robert Post e Reva Siegel. Eles têm esse livro chamado Constitucionalismo Democrático. Esse aqui é um livro espanhol, né? Ele não tem em português o livro, mas em espanhol você encontra. Tem em inglês também, claro que o original é em inglês. Eles defendem o chamado constitucionalismo democrático. Qual que é a diferença entre Mark Tushnet, o de Harvard, e Robert Post, de Yale? Eu apresento, no meu livro, eu apresento as 2 posições. O Mark Tushnet, ele é mais radical. Ele entende que o Judicial Review é antidemocrático e que nós temos que encontrar saídas diferentes do Judicial Review. O Robert Post, de Yale, que defende o chamado constitucionalismo democrático, é mais brando. E eu concordo com ele e defendo isso no Brasil, o chamado constitucionalismo democrático. O Judicial Review tem suas vantagens. Eu falei para vocês. Graças ao Judicial Review, a gente consegue tutelar direito das minorias. Há muitos exemplos nos Estados Unidos e dei até exemplos no Brasil, não é? Por exemplo, da união homoafetiva. Se não houvesse o Judicial Review, ela não seria tutelada como entidade familiar. Então, tem vantagens o Judicial Review. Então, podemos manter o Judicial Review, o poder do judiciário dar a última palavra. Todavia, nós temos que ter controles sobre ele. E essa é a ideia. Potencializar os demais intérpretes da Constituição. Então, eu concordo mais, na minha obra, eu concordo mais com Robert Post do que com Mark Tushnet. Outro autor que é importante, também um norte-americano, talvez seja o autor de direito constitucional mais vendido dos Estados Unidos, é também de Harvard, o Cass Sunstein, que ele tem muitos livros. Ele tem até o Direito e Star Wars, não é? Mas eu acho que o Medina já leu, não é, Medina? O Direito e Star Wars, né? Mas esse aqui é One Case at a Time. Um caso por vez. Um caso por vez. E nesse livro, ele defende o chamado minimalismo judicial. Minimalismo judicial. Ele diz que o judiciário, especialmente o Tribunal Constitucional, a Suprema Corte dos Americanos, o nosso STF, ele deveria proferir, para não ferir a democracia, ele deveria proferir decisões rasas e estreitas. Decisões rasas e estreitas. Decisões rasas, primeiro decisões estreitas, se limitando ao tema que lhe é submetido. O Judiciário brasileiro, o STF principalmente, ele tem a mania de, ao decidir um tema X, analisar aspectos do tema Y, W, Z, né? E outra coisa, quer dizer, as decisões do STF, os ministros tentam ser cada vez mais profundos em suas decisões, em seus votos, com centenas de páginas e horas de leitura na TV Justiça.
Talvez a TV Justiça tenha ajudado muito nisso, né? Porque ontem à tarde, por exemplo, eu não sei para quem falava Luiz Roberto Barroso. Ele falava não para os seus colegas, ele falava para o telespectador, né? Bem, enfim, a TV Justiça tem auxiliado um pouco nisso também. Então, se nós compararmos os votos, a dimensão, a extensão e a profundidade dos votos da Suprema Corte dos Estados Unidos e do nosso STF, o ministro do Supremo, ao decidir um tema X, ele quer fazer um tratado sobre o tema X. E qual é o problema disso? O problema é que ele acaba esvaziando o papel dos outros intérpretes da Constituição, que somos nós. Eu sinto isso em aula. Quando eu quero falar sobre um determinado tema e vou falando, quando as aulas eram presenciais, algum sabichão levantava a mão e dizia, mas o Supremo já disse isso, o Supremo já disse aquilo, o Supremo já disse aquilo outro. E eu respondo, mas eu não posso falar? Porque o Supremo disse isso, eu não posso entender de forma diversa? Então, quer dizer, lá nos Estados Unidos se discute demais como atenuar esse poder do Judicial Review. Aqui no Brasil, para concluir a minha fala, deixando mais sugestões do que soluções, não é? O que eu defendo no meu livro, e aí indiquei os norte-americanos, indicarei o meu também, não é? A diferença é que o livro deles é em dólar, o meu é em real mesmo. O meu curso de Direito Constitucional, em que apresento aí no capítulo 1º esse tema do Judicial Review. O livro é da editora Saraiva e está a 5ª edição. Quais são as saídas, então? Olha, primeira coisa, né? O assunto é complexo e para problemas complexos não há saídas fáceis. Porque essa, para mim, é a maior característica do populismo. É você, diante de problemas complexos, trazer soluções fáceis. Não vou trazer aqui uma listinha de resolvemos o Judicial Review dessa forma. Não é tão simples, demanda estudo, né? Mas algumas saídas há. Saídas de longo, de médio, de curto prazo. Vou mencionar algumas delas. E talvez a melhor de todas, hein? É aumentar o poder e a qualidade de todos os intérpretes da Constituição. E quando nós falamos quais são os intérpretes da Constituição, obviamente que não é só o STF, não é só o Judiciário. Todos nós somos intérpretes da Constituição. Há uma obra clássica do direito alemão, me ajuda Medina, que sempre foge o nome dele, é a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, já lembrei, Peter Heberle, né? E ele defende, o que os americanos também defendem, é que todos nós somos intérpretes da Constituição. Nós professores, nós advogados, nós mestrandos, nós mestres e doutores, enfim, todos nós somos intérpretes da Constituição. A dona de casa também é, o motorista de táxi também é, obviamente que em dimensões e profundidades diferentes, mas nós também somos intérpretes e temos que fazer cada vez mais valer a nossa voz. Seja nas nossas petições, seja nos nossos arrazoados, seja nas nossas aulas, seja nas nossas sustentações orais. A lei brasileira de controle concentrado de constitucionalidade, ela é elogiada até pelos americanos por permitir a figura do amicus curiae, por permitir audiências públicas. Então há avanços na lei brasileira. Mas temos então que aprofundar isso, aperfeiçoar o nosso estudo, aperfeiçoar a nossa interpretação da Constituição. Outra coisa que nós temos que fazer, e me parece que já perdemos até o trem da história, temos que recuperar, já perdemos o trem já foi embora. A gente tem que correr atrás disso, que é a forma com a qual nós brasileiros tratamos o direito internacional e as cortes internacionais. A forma como nós tratamos esse assunto no Brasil, nós perdemos o trem da história. Vou dar um exemplo para vocês. Assustador, na minha opinião. Na América do Sul, só tem um país que não considera o Pacto de São José da Costa Rica uma norma constitucional.
Vou repetir essa frase. Na América do Sul só existe um país que não considera o Pacto de São José, ou seja, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o documento internacional de direitos humanos mais importante das Américas. Só há um país na América do Sul que não reconhece essa norma com status constitucional. E esse país é o Brasil. Os outros países reconhecem que o Pacto de São José é norma constitucional. Eles fazem isso ou expressamente na sua Constituição, é o que faz a Constituição da Argentina, é o que faz a Constituição do Equador, ou isso decorre da jurisprudência do Tribunal Constitucional. É o que acontece no Uruguai, é o que acontece no Chile e nos demais países. Na Venezuela, eu confesso para você que eu já nem sei mais. Porque, bem, você sabe, não dá para saber o estágio em que lá está, nem que tribunal constitucional há. É outra realidade, infelizmente. Mas, enfim, a forma como nós tratamos esse tema é uma forma equivocada, como eu disse, destoando dos outros países civilizados. O Supremo entende que o Pacto de São José é uma norma infraconstitucional, como todos nós sabemos, é a jurisprudência majoritária do Supremo, e isso faz com que o Brasil chegue a desrespeitar decisões, por exemplo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu mencionei para vocês aí 2 condenações, no caso Gomes Lund, no caso Herzog, que foram desrespeitadas pelo STF. Mas tem uma decisão com origem aí no Paraná, onde vocês estão, que foi desrespeitada pelo STJ. Veja, não é só o STF que desrespeita a Corte Interamericana, não. O STJ se dá esse direito. É o caso 7º Garibaldi versus Brasil. É um caso que teve origem aí no Paraná. O Brasil foi condenado. O Brasil foi condenado a reabrir o inquérito policial e o STJ disse não vamos reabrir, porque olha a decisão do STJ, porque segundo o artigo 18 do Código de Processo Penal, nós só podemos reabrir inquérito se houver novas provas, ou seja, eles descumpriram uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, se baseando no artigo 18 do Código de Processo Penal que foi feito por Getúlio Vargas, na ditadura. Usaram uma norma da ditadura, que era um decreto-lei, para descumprir uma decisão da Corte Interamericana. Desculpe a sinceridade, esse país não é um país sério. Eu não estou falando da Venezuela, eu estou falando do Brasil. Aí fica difícil. Um judicial review, em que um judiciário comete uma barbaridade dessa, e nós não fazemos nada? Veja, esse é o problema do Judicial Review, né? É por isso, então, que nós temos que fortalecer as instâncias internacionais. Vou dar um exemplo para vocês. Depois de engolir a seco notícias e mais notícias do uso indevido no Brasil da Lei de Segurança Nacional, eu reuni um grupo de 30 advogados e 30 professores de constitucional, reuni 30 pessoas, e segunda-feira nós devemos protocolar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos uma denúncia contra o Brasil. Nós não podemos ir direto à Corte Interamericana, o modelo americano é diferente do modelo europeu, nós temos que passar primeiro pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nós vamos à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, são meus clientes nessa empreitada, Felipe Neto, o blogueiro, o influenciador, né, digital, Hélio Schwartzman, é aquele jornalista da Folha de São Paulo que escreveu um artigo que dizia que se o presidente se matasse, entraria para a história, e aí ele foi investigado com base na Lei de Segurança Nacional. Né? Quem mais que está lá? Um rapaz, um sociólogo de Palmas, no Tocantins, que fez um outdoor comparando o presidente a um pequi ruído e foi investigado com base na Lei de Segurança Nacional. Um advogado chamado Marcelo Feller, que numa entrevista à CNN Brasil, disse que o presidente
que seria responsável por algumas das mortes, a sua conduta traz responsabilidade penal sobre algumas das mortes na pandemia, enfim. Essas pessoas, por suas críticas, foram pelo menos investigadas com base na Lei de Segurança Nacional. E a questão é, o legislativo, ele não revoga essa lei expressamente? O executivo é responsável por essas perseguições, porque era o ministro da Justiça que até ontem, aliás, dizem que é futuro ministro do Supremo até, né? É o ministro da Justiça que requisitou essas investigações, então olha o executivo perseguindo, e você vê o judiciário, né, que não declara essa lei inválida, não recebida pela Constituição, e pior, já usou essa lei contra alguns de seus críticos. Então, eu aponto na minha petição, que fiz com dezenas de colegas, uma violação por parte do Estado brasileiro, dos 3 poderes brasileiros, uma violação do nosso direito à liberdade de expressão. Para onde eu vou? Vou para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Veja, hoje a nossa força é pequena. Se o Brasil for condenado, talvez o Supremo nem respeite a decisão. Mas aí, Medina, eu me lembro daquelas frases poéticas dos anos 80, como, por exemplo, Raul Seixas, que dizia que um sonho que se sonha só é só um sonho, mas um sonho que se sonha junto é realidade. Veja, uma coisa é um grupo de advogados ir à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, outra coisa é a sociedade brasileira saber que existem essas ferramentas. Ou seja, fazer com que os nossos estudantes, com que o nosso povo, com que os nossos professores conheçam cada vez mais essas instâncias internacionais. Nós precisamos fortalecer isso como um mecanismo de contenção do Judicial Review, como já é na União Europeia, Medina. Existe um fenômeno hoje no direito constitucional chamado court packing. Court packing, nome fresco americano, né? É o empacotamento da corte. É mudar a lei, mudar a composição do Tribunal Constitucional para fazer com que aquela composição seja de maior agrado ao governo atual. Aconteceu, por exemplo, na Polônia. Tentaram aposentar compulsoriamente alguns ministros do Tribunal Constitucional. Fizeram isso na Venezuela. Sabia que no Brasil tem uma PEC para aumentar o número de ministros do Supremo? Para permitir que o atual presidente escolha mais ministros, que lhe sejam mais próximos, que lhe sejam mais favoráveis. Afinal de contas, quem já jogou qualquer esporte sabe que é mais fácil jogar quando o juiz está a favor, né? Então, portanto, é lógica, não é? Ter juízes a favor é mais fácil para jogar ou para governar. Enfim, esse fenômeno chamado court packing tem esse nome porque surgiu nos Estados Unidos, no governo de Franklin Roosevelt, tentar mudar pela lei a estrutura do judiciário. Não, bem, aconteceu na Venezuela, pensam em fazer isso até nos Estados Unidos, Medina. O Joe Biden quer mudar o Tribunal Constitucional, a Suprema Corte dos Estados Unidos, porque acha que ela está conservadora demais. Isso é court packing, isso é mudar o Tribunal Constitucional para me ser favorável. Enfim, isso na Polônia não aconteceu, porque o Tribunal de Justiça da União Europeia, portanto uma instância internacional, entendeu que aquela mudança violava a separação dos poderes. Então, olha, formas para conter o Judicial Review: aumentar o nosso poder interpretativo, aumentar o poder das cortes internacionais. E aí, claro, aquelas outras medidas que eu só vou colocar no ar. Existe impeachment de ministro do Supremo para casos mais graves? Existe essa possibilidade? Não estou falando dessa discussão rasteira que a gente encontra nas redes sociais, pelo amor de Deus. Estou falando de discussão séria que, em última instância, isso é possível. E aí, Medina, isso eu nem escrevo nas redes sociais, mas existem grandes constitucionalistas que defendem, vou pegar até aqui, coincidentemente, um livro aqui do meu lado, não consta expressamente da Constituição brasileira, expressamente não está, mas está na Constituição portuguesa, por exemplo. Olha o título do livro,
o direito de resistência. O direito de resistência, ou seja, como última saída para contenção do judicial review. Mas, antes disso, há outras saídas que nós exploramos tão pouco no Brasil e estudamos tão pouco também. Medina, como eu disse, trouxe mais dúvidas do que certezas, né? Mas eu espero ter contribuído de alguma forma com esse tema que toca o direito como um todo, né? E é um elo de ligação entre o direito processual e o direito constitucional, porque, afinal de contas, analisamos, então, o poder que o judiciário tem de dar a última palavra e mostro que não é, portanto, um fato imutável, que não pode ser criticado, tanto que nos Estados Unidos há décadas já fazem essas críticas, e convido vocês para estudar esse tema e ser crítico como a gente. E quero mandar um abraço para o professor Gilberto Marchetti, que eu conheço de longa data, está aqui entre os espectadores. Eu conheço lá de Dourados, no Mato Grosso do Sul, ele é professor de lá. Gilberto, obrigado por estar aqui presente, você é nosso querido amigo. E a todos vocês, Medina, professor Celso, obrigado pela oportunidade. Maravilha, maravilha, que aula maravilhosa. Eu agradeço demais em meu nome, em nome da coordenação do nosso programa de mestrado, em nome dos professores, em nome das alunas, dos alunos, professoras, professores. Agradeço demais essa, mais que uma palestra, uma verdadeira aula. Tratou do tema de maneira apaixonante, com profundidade, instigante, deixou muitas questões que são objeto de nossa reflexão, né? Em boa parte de nossas disciplinas, nós não temos como fugir desse tema. A gente não vai ter muito tempo, eu vou abrir a palavra para algumas perguntas, mas antes, Flávio, se você me permite, eu gostaria de fazer os seguintes encaminhamentos. Primeiro, eu vou colocar aqui o link do seu livro, da edição mais recente do curso de Direito Constitucional. A minha família agradece, Medina. A família agradece. Então, porque eu não sei se... Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar, mas... aqui. Mas, ô Medina, agora que já estamos num ambiente um pouco mais informal, porque eu já falei, eu acho que você sabe, porque é o tipo de coisa que eu fico alardeando, há 2 meses o livro mais vendido da Saraiva. Aqui, eu estou colocando ele na tela. Eu lembro que são autores da Saraiva Gilmar Mendes e Barroso. Então, portanto, tá vendo? A minha crítica ao Judicial Review é quase uma crítica pessoal. Eu coloquei aqui na tela para o pessoal a capa do livro, que é maravilhoso. Eu tenho essa obra, cito, recomendo enfaticamente também. Obrigado. A gente nem entrou na questão do debate fervoroso de temas de altíssima indagação do âmbito de direito constitucional que houve na sessão de ontem, né, no Supremo Tribunal Federal. Eu vou passar a palavra, como disse, já vou passar ao pessoal que está querendo fazer pergunta aqui. Eu queria fazer uma consideração e ver o que você acha, Flávio, desse ponto. Até antigamente, e na verdade, esse antigamente não é tão antigamente assim, aqui no Brasil a gente falava que o Supremo Tribunal Federal, quando ele atuava em qualquer, digamos, a técnica de controle de constitucionalidade que era conhecida e afirmada como a que poderia ser empregada pelo Supremo Tribunal Federal seria aquela do Supremo como legislador negativo. Ou seja, o Supremo só declara inconstitucionalidade ou declara a constitucionalidade de uma regra. Com o passar do tempo, a própria jurisprudência do Supremo foi evoluindo e chegou a algumas técnicas que alguns chamam de interpretativas, como da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, interpretação conforme a Constituição, e lendo os julgados que foram se antecipando à lei, se antecipando também à doutrina, que foi depois plasmando isso tudo, né? A gente verifica que os ministros naquele contexto, eles diziam que o que sucedia e o que determinava, por assim dizer, a evolução da jurisprudência do Supremo é que as digamos, as formas de violação à Constituição foram mudando também com o passar do tempo, e de uma maneira reativa, por assim dizer, o Supremo Tribunal Federal também fazia com que suas formas de controle fossem mudando. Nesse contexto que você se referiu de maneira muito clara
de legalismo autocrático, constitucionalismo abusivo, né, democracia iliberal. A gente já viu uma ou duas decisões do Supremo Tribunal Federal em que o assunto foi suscitado, por assim dizer. O ministro Barroso, numa decisão monocrática relacionada à composição de um órgão ligado à educação, agora não vou me lembrar do... Conanda, né? Ele falou sobre o tema. Na sua opinião, a gente pode estar assistindo, nesse momento histórico que estamos testemunhando e vivenciando, uma evolução das técnicas de controle de constitucionalidade, no sentido de muito do que muitos de nós chamam de ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, talvez seja mais do que isso, ou menos, quem sabe, o surgimento de uma nova técnica de controle de constitucionalidade diante dessas novas inconstitucionalidades, ou novas formas de inconstitucionalidade? Desculpa, eu falei demais, não sei se eu consegui me fazer claro. Falou, é brilhante. Medina, eu creio que nós evoluímos. Não vejo o contrário. Não vejo que o que houve nas últimas décadas foi uma involução do judiciário ou das técnicas ou do controle de constitucionalidade. Eu vejo que houve uma clara evolução. É bem verdade que isso se deve por muitos fatores, não é? Mas eu reputo, sobretudo, a um aprofundamento que a ciência constitucional teve no Brasil. Hoje, a gente consegue estudar com muito maior fluidez a jurisprudência e a doutrina alemã, que é onde nós mais bebemos, né? A fonte da qual nós bebemos, mas também experiências norte-americanas, ou seja, enfim, hoje nós estudamos muito mais o direito constitucional do que outrora. As nossas obras são obras mais profundas do que eram no passado. Eu me lembro que no passado a obra de direito constitucional mais conhecida do Brasil era Elementos de Direito Constitucional, do Michel Temer. Uma obra que não para em pé. Não me refiro ao conteúdo, me refiro realmente à espessura, né? Pequenininha, ela não para em pé. Bem, hoje em dia, qualquer manual de direito constitucional, é o meu caso, tem 2.000 páginas, né? Então, quer dizer, a gente acaba, e é um manual. Então, enfim, a gente estuda mais. Então, houve um avanço, sim, Medina. As técnicas de controle de constitucionalidade, eu concordo com você, elas mudaram muito, mas eu creio que elas mudaram para melhor. Todavia, é aquela história do pêndulo, não é, Medina? Há exageros. Há exageros. Por exemplo, o caso de uma juíza do Rio de Janeiro que acaba de suspender as medidas restritivas da prefeitura sob o argumento de que elas ferem o direito de ir e vir, é um óbvio abuso, é um óbvio equívoco. Ou o TJ de Goiás, que determinou o horário da abertura das academias de ginástica. Espera lá, academia de ginástica, o horário de funcionamento cabe ao TJ de Goiás. Então, quer dizer, obviamente, não é? Essa perda de parâmetros, essa perda dos limites, não é? Da percepção dos seus limites. Não é? Você falou numa palavra, o ativismo, que é uma palavra que abriga todos os males do judiciário, não é? Então, tudo aquilo que a gente entende que o judiciário extrapolou, a gente chama de ativismo, seja quando ele invade a competência de um outro poder, seja quando ele judicializa políticas públicas. Nem tudo que há no ativismo é ruim, nem tudo. Eu brinco com os meus alunos dizendo que 30 anos atrás, se eu precisasse de um remédio importado, eu teria que fazer uma promessa para Santo Expedito. Hoje, eu impetro um mandado de segurança, não é? E a Constituição é a mesma. Então, portanto, a visão que se tem, o efeito que se deu a esse direito social e o poder que o judiciário tem, há um avanço. Mas o grande desafio é encontrar quais são os limites, não é, dessa postura do judiciário. Perfeito. Eu vi que alguém levantou a mão aqui e eu depois não sei se abaixou a mão ou se eu não estou conseguindo ver aqui se alguém ainda está com a mão levantada. Horácio, professor Horácio, querido amigo, o professor levantou a mão, agora sim estou vendo.
Eu vou passar então a palavra para o professor Horácio para as suas perguntas. Eu, por uma absoluta indelicadeza, eu não falei que a professora Tânia também poderia fazer perguntas. Deu a impressão de que, né, eu a deixei de lado, imagina, né? Professora Tânia também fique à vontade. Pois não, professor Horácio, muito obrigado. Professor Flávio, boa tarde, seja bem-vindo aqui à Unipar. Boa tarde. Seja, né, a sua casa, né, parabéns pela sua exposição. Eu comungo de todos as suas considerações, mas tem um aspecto que eu gostaria de indagá-lo, diz respeito àquilo que nós copiamos do direito norte-americano, do sistema de freios e contrapesos. Veja, quando o senhor diz da qualidade do legislativo, né, e que isso não é uma prerrogativa só nossa, né? Eu sou italiano, então lá a Itália queria eleger o Beppe Grillo como primeiro-ministro, né? Então a italianada não está muito bem dada, né? Mas não vem aqui ao caso. Então, dentro desse sistema de freios e contrapeso, e longe, pelo amor de Deus, longe de querer achar uma solução simples, como o senhor disse, né, que para, né, todo problema complexo tem sempre uma pessoa que tem uma solução simples, e nunca vai dar certo, né? Mas, assim, o senhor veja bem aqui em Curitiba, um conselheiro do Tribunal de Contas determinou a suspensão do transporte coletivo. Veja, se de um lado nós temos um legislativo fraco, que não faz o seu dever de casa, que é fiscalizar, né, e legislar, hoje o deputado federal ele é um lobista de verba pública, é um chantagista do governo para levar a verbinha lá para o seu município para ter o voto de cabresto. Isso deslegitima a nossa democracia, professor Flávio. É isso mesmo. Eu defendo, eu quero contar uma coisa também, não quero me alongar, né? Quando eu falei para o meu falecido pai, eu vou dar aula, ele falou, pô, meu filho, parabéns, né? E meu pai fez o curso de Direito na década de 60, 70, ele falou, você vai dar aula de quê, meu filho? Eu falei, eu vou dar aula de Direito Constitucional. Pois é, 6 meses depois, quando ele voltou a falar comigo, né? Eu falei, olha, pai, o Direito Constitucional mudou, né? É diferente, é mais efetivo, né? Porque ele, né, se formou e exerceu, né, uma função notarial. Mas eu gostaria de ouvi-lo, professor, e parabenizá-lo pelas suas indicações de leitura, né? Isso é sempre muito importante, essa nova visão do direito, e fazer essa reflexão com o senhor, né? O que falta hoje, né? O Tribunal de Contas legisla, o Tribunal de Contas dá ordens, né? O Poder Legislativo não faz nada, né? Está ali chantageando o governo para aprovar o orçamento, você tem que me dar aqui a minha emenda, né? E o Poder Executivo está ali, né? Vendo a banda passar. Professor Flávio, olha, parabéns, professor Medina, né, pela escolha, e eu saio daqui, né, com certeza melhor do que entrei. Obrigado, professor Flávio. Professor Horácio, muito obrigado, prazer em conhecê-lo virtualmente, por hora, espero regressar aí a Curitiba o quanto possível, uma cidade encantadora, gosto demais. Santa Felicidade é aquele bairro em que eu engordei muito, não é isso que chama? Santa Felicidade? Então, o fato é que o senhor está coberto de razão, Eu estou lendo todas as noites, antes de dormir, um livro chamado O Povo contra a Democracia, e fala dessa crise democrática que o mundo vive. Eu estou apaixonado por essa obra, né? Tenho feito anotações. Um dos capítulos é exatamente o que o senhor disse agora, quer dizer, que, de fato, um dos motivos pelos quais há um declínio democrático é que as decisões políticas são tomadas por um pequeno grupo, por uma pequena elite. O senhor disse bem, são lobistas que definem o destino das verbas. O que está acontecendo hoje no Brasil com o orçamento, como o senhor mesmo disse, né? Então, quer dizer, parece que foram cortados bilhões da educação para manter intacto
o valor das emendas parlamentares, para, como o senhor mesmo disse, para que o parlamentar possa investir na sua área e receber os seus respectivos votos. Então, é muito ruim. Agora, o que me desespera, professor Horácio, ou que pelo menos me instiga, é tentar encontrar as saídas. Porque, veja, tem um livro que é um clássico dos professores americanos, não sei se vocês leram, best-seller por anos, Como as Democracias Morrem, famoso, né? Esqueci o nome dos autores, são de Harvard. O que eu costumo dizer, e muitos dizem, ok, nós entendemos como as democracias morrem, agora a pergunta é como salvá-las? O que fazer? Né? Bem, sobre o Judicial Review, eu dei algumas soluções, tem outras que os americanos sugerem, mas que eu não gosto. Por exemplo, será que há como reverter decisões finais do STF internamente por meio de outro poder, por exemplo? Será que poderia o legislativo suspender uma decisão do Supremo? Isso já houve no Brasil, né? Na época do Getúlio Vargas, na Constituição de 37, havia isso. O Congresso podia suspender decisões do Supremo no controle de constitucionalidade. Tem autores norte-americanos que defendem isso. Diga. O caso da vaquejada. O caso da vaquejada é triste, né? O caso da vaquejada é triste. Mas ali foi até mais grave, né? Eles mudaram a Constituição, não é que eles mudaram a decisão do Supremo. A decisão do Supremo perdeu o seu efeito porque eles mudaram a Constituição para atender aquele objetivo. O que alguns americanos sugerem é o poder do legislativo mudar a decisão do Supremo. Bem, eu nem costumo falar em público dessa solução, porque eu creio que não é a melhor saída para o Brasil. Basta conhecer o nosso Congresso Nacional. Estou falando de Tiririca e Alexandre Frota. Eu creio que não. Eu creio, viu, professor Horácio, que de bananeiras não nascem laranjas. Ou seja, a gente não vai ter um judiciário exemplar, um tribunal de contas maravilhoso, né? Enquanto a nossa formação for deficitária. A gente precisa crescer enquanto nação. Né? Então a gente precisa ter uma educação de mais qualidade. Refiro-me àquela educação de base, a começar pela educação de base mesmo, que o Brasil tem uma das piores do mundo, segundo dados da OCDE, porque eu creio que um país com uma educação de base sólida, as pessoas não sairiam para a rua pedindo o ato institucional número 5, né? Que é um protesto de pouca inteligência, já que o AI-5 proibia as reuniões. Então, quer dizer, fazer uma reunião em defesa de um ato que proíbe a reunião é pouco inteligente. Então, refiro-me à educação de base, refiro-me à educação universitária também. Enfim, creio que a partir de uma formação sólida nós teremos instituições mais sérias, né? O problema, né, professor Horácio, é que isso toma décadas, né? Não é como uma mudança legislativa que se resolve na semana que vem, mas as saídas não são fáceis, como o senhor mesmo disse, né? As saídas são de longo prazo. De curto prazo, as saídas são autoritárias e não costumam ser boas. Ótimo, obrigado, professor Horácio, obrigado, professor Flávio. Passar a palavra agora para o Daniel, que também levantou a mão. Desculpa, Daniel, se eu não vi antes. Não, tem problema, não. Obrigado. Boa tarde, professor, tudo bem? Prazer conhecê-lo. Parabéns pela exposição. Na verdade, eu fiquei com uma dúvida a respeito o senhor falou ali que, em determinado momento, que o nosso modelo de ação declaratória, controle concentrado, seria elogiado fora do Brasil e tal. Eu acho esquisita essa consideração, porque eu atribuo, não sei se estou certo ou não, uma dos problemas do Judicial Review no Brasil é a existência do controle concentrado. Porque você não tem aquilo que, por exemplo, nos Estados Unidos fala do standing, né, que é a legitimidade, ou redressability, alguma coisa desse sentido, que é a existência de um caso concreto para você julgar. Você julga a lei em tese, você acaba criando um terceiro turno no parlamento, só que fora do parlamento, você acaba criando um terceiro turno no STF. É o caso, por exemplo, dos decretos que o senhor falou aí da Rosa Weber, que, sei lá, julgou os decretos em tese, os decretos em tese.
sem ter a vinculação a um caso concreto. Isso dificulta a autocontenção, porque você não tem todos os exemplos de casos que possam levar à inconstitucionalidade daquele decreto, porque você não sabe quais hipóteses, você está julgando uma coisa em tese. E lógico que eu não tenho a solução para essa questão do judicial review, mas eu acho que o controle concentrado de constitucionalidade contribui para isso. E agora que a gente está numa transição do civil law para o common law, a gente ignora aquilo que é mais benéfico do common law, que é a construção do precedente de baixo para cima, elencando todas as possibilidades, todos os fatos no caso, para ser julgado ele com todos os seus contornos fáticos, né? E isso favorece uma autocontenção e a diminuição de decisionismos e arbítrio e tal. Então eu achei isso um pouco estranho, não sei se eu interpretei errado a sua fala. Na verdade, o que os estrangeiros elogiam foram os acréscimos feitos pelas leis 9868 e 9882. Eles não elogiam o controle abstrato. O que eles elogiam é a participação da sociedade no processo de controle abstrato, com o amicus curiae e com as audiências públicas. Mas isso eu acho interessante, porque lá na Suprema Corte também existem os amicus curiae, amici curiae, em quase todos os casos que são deferidos os certiorários, né? Então, isso que eu achei esquisito, porque eu acho que tanto o controle concentrado, abstrato de constitucionalidade, em todos os seus instrumentos, principalmente a ADPF. Inclusive, houve uma ADPF contra a eleição do Vasco. Eu não sei contra a eleição do presidente do Vasco, eu não sei que matéria constitucional, foi proposta pelo PT, se não me engano, que matéria constitucional tem nisso, e como que isso vai ajudar a você se conter no judicial review, com a existência de tantos instrumentos assim, uma ampla aceitabilidade de hipóteses de controle abstrato de constitucionalidade. Mas só isso, desculpa. Não, é perfeito, a observação é clara. Essa ADPF foi ajuizada pelo PDT, mas já desistiu dessa ADPF. Aliás, a ADPF é um desses problemas em que a lei não é cumprida no Brasil, não é? Porque o artigo 4º da Lei 9882, que trata da ADPF, exige a subsidiariedade da ADPF. Só cabe à ADPF quando não couber uma outra ação capaz de sanar a lesividade. E veja, por exemplo, a questão aí dos cultos religiosos, que houve 2 ADPFs julgadas semana retrasada pelo Supremo. Contra decretos de prefeitos e governadores que violam direitos, há soluções jurídicas para isso, não é? Então, portanto, não cabia uma ADPF, mas meio que rasgaram esse artigo 4º da Lei 9882 por conta disso que você mesmo falou, quer dizer, o Supremo acabou virando uma última instância do poder legislativo, quer dizer, tudo aquilo que o legislativo faz ou até o executivo normatiza acaba chegando ao poder judiciário. E isso acaba sendo antidemocrático, né? Eu escrevi sobre essa questão dos decretos do presidente Bolsonaro. Eu tenho o hábito, desde criança, eu era nerd, de ler os planos de governo dos presidentes. Antigamente, morava eu no interior, eu ia com meus coleguinhas nerds, nós íamos nos comitês eleitorais e pedíamos o plano de governo impresso. Antigamente era só assim que existia. Hoje em dia, pronto, está na internet, está no site do TSE. E eu li, né, os planos de governo dos presidentes. Quanto, por exemplo, fiz uma postagem à época, há 3 anos, que fiquei horrorizado que o plano de governo do então candidato Haddad propunha uma nova Constituição. Falei, como assim? Eles vão fazer uma nova Constituição? Isso estava no plano de governo do Haddad. No plano de governo do Bolsonaro, eram umas páginas de PowerPoint, estava muito claro o armamento. Muito claro o armamento. A política de segurança... tinha uma página de PowerPoint com as políticas de segurança pública. Tinha uma página. Meu plano de governo é reduzir a idade penal de 18 para 16, acabar com a progressão de regimes e aumentar o armamento. Eram as 3 propostas de segurança pública do candidato Bolsonaro. As 2 primeiras, com a devida vênia, são inconstitucionais. Reduzir a idade penal para a maioria
é inconstitucional. Embora eu sou posição minoritária, eu acho que pode. É uma outra discussão. Proibir a progressão de regimes, essa não vai rolar mesmo, essa é inconstitucional, princípio da individualização da pena, essa não vai rolar. Sobrou o armamento. Opa, armamento, você pode discordar, mas é possível. Ele vem tentando fazer decretos para colocar em prática o seu plano de governo. O Supremo não deixa. O Supremo não deixa. Tem um falecido juiz da Suprema Corte americano, o Antonin Scalia, que ele tinha lá um carimbo que ele dizia stupid, but constitutional. Pode ser estúpido, né? Armar a população para diminuir a criminalidade, mas é constitucional. Ou seja, os argumentos que o Supremo usa para afastar são argumentos que eu até concordo, argumentos sempre tem, né? Só que acabam invadindo o mérito da política pública. Ou seja, o presidente não consegue... Não estou dizendo que a política é certa ou errada. Acho até que está errada, mas o presidente não consegue implantar a política pública para a qual ele foi eleito, porque o STF, com base no seu ponto de vista, não permite. É o que eu critico o voto liminar de uma ministra só, que é a ministra Rosa Weber, que a gente precisa discutir o Judicial Review, inegavelmente precisa. Ótimo, muito obrigado, Daniel, pela sua pergunta. Gente, face o adiantado da hora, a gente já começou a invadir o horário da professora Tânia aqui, e além disso também o professor Flávio já tem uma palestra na sequência em outro evento. Eu agradeço, né, vou encerrar essa primeira parte do nosso encontro, e eu agradeço imensamente, professor Flávio, a gentileza de ter, de imediato, né, se dispôs a vir aqui, estar conosco, dividir seus conhecimentos. Foi um momento muito agradável. Algumas coisas de que você tratou, inclusive do exemplo, né, do estúpido, mas constitucional, né, a gente até comentou na aula passada alguma coisa a respeito disso, e é um tema palpitante mesmo. Professor Flávio, muito obrigado. Né, desejo a você, em meu nome, em nome do mestrado, em nome de todos os alunos e professores que estão aqui, muita paz, muita saúde, a você, sua família, que você continue tendo esse sucesso que você tem tido aí nesses tempos todos que eu te conheço. Eu também sei muito da sua carreira e sei do exemplo de trabalho e de dedicação que você é. É um exemplo para mim e um exemplo para muita gente. Deus te abençoe, muito obrigado, conte sempre conosco por aqui, professor. Muito obrigado, peço desculpas à professora Tânia por não poder continuar aqui para assistir a sua conferência, mas como disse o professor Medina, tem uma outra palestra na sequência. Vou enganar outras pessoas a partir de... Muito obrigado, professor Medina, muito obrigado, professor Celso, professor Horácio e aos demais colegas todos. Um bom evento para todos vocês. Obrigado, Flávio, obrigado.